O passo 1, pessoal, consiste num método, né, chamado de ironia. É o primeiro passo da maiêutica que se chama ironia. Como é que funciona? Sócrates, ele faz muitas perguntas para que a pessoa admita que não sabe do assunto que ela está falando. Como a gente falou alguns minutos atrás, Sócrates ele era uma pessoa muito chata, no sentido de que ele se metia em algumas conversas, né? Ele via as pessoas conversando sobre algum assunto, conversando sobre algum tema, e ele rapidamente se interessava por aquele tema para provar para as pessoas que elas não estavam refletindo sobre os conceitos dos temas que elas estavam discutindo. Então, naquele momento, Sócrates chegava, por exemplo, para duas pessoas que conversavam sobre a política, né? Assim, olha, para mim todo político é corrupto. E aí o Sócrates chegava de mansinho, olha, não pude deixar de ouvir, mas na conversa aqui de vocês, algum de vocês disse que todo político é corrupto. E eu gostaria de perguntar só uma coisa. O que é, afinal de contas, a corrupção? E aí, um dos rapazes, espantado com a pergunta de Sócrates, poderia dizer, olha, corrupção é você fazer o que é errado. E aí Sócrates, olha, muito bem, boa resposta. Mas você já se perguntou o que é que define, ou quem é que define o que é certo e o que é errado? Às vezes o errado para um pode ser certo para o outro, e o contrário também. Aí o rapaz, talvez o errado para um possa ser certo para o outro. Não sei mais o que é que eu estava dizendo não. E aí perceba que a partir do momento que a pessoa dizia, rapaz, eu não sei mais do que eu estava dizendo não, é justamente nesse ponto que Sócrates gostaria de chegar. Fazer tantas perguntas, né? Perguntas realmente direcionadas para o tema, para fazer com que as pessoas, talvez pela primeira vez na vida, fossem refletir sobre aquilo que estavam dizendo. Perceba quantas vezes a gente passa despercebido por isso. Quantas vezes a gente fala sobre coisas que a gente não faz a menor ideia do que seja. Repito, amor, felicidade, justiça, corrupção, política. São temas que geralmente a gente não reflete. Então, o primeiro passo do método socrático consiste em fazer perguntas para que os interlocutores, ou seja, as pessoas com quem Sócrates conversava, admitissem a sua ignorância. Então presta atenção. O primeiro passo, de acordo com Sócrates, para você descobrir a verdade, para você formular um conhecimento verdadeiro, o primeiro passo é você admitir que não sabe de tudo. O primeiro passo para você conhecer qualquer coisa é admitir que não sabe de tudo. Ou seja, admitir que existem coisas que você não conhece. Admitir que você é ignorante em algum assunto. E é justamente daí que surge a famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. Só que a frase ela tem uma continuação. Ela diz o seguinte: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates, ele era considerado o homem mais sábio de Atenas, apesar de que ele vivia repetindo essa frase, só sei que nada sei, só sei que nada sei. E aí as pessoas ficavam se perguntando, como é que Sócrates pode ser considerado o homem mais sábio se ele anda dizendo por aí que não sabe de nada? Era justamente para provar para as pessoas que você só pode conhecer as coisas, meu amigo, se você admite que não conhece elas totalmente.
Você só pode conhecer a vida, você só pode conhecer o que quer que seja, se você admite a sua ignorância. É uma demonstração até de humildade. Você tem que ter humildade para saber que você não sabe de tudo. E isso fazia de Sócrates mais sábio do que os outros, porque justamente os outros falavam de temas que pensavam saber, mas não sabiam. Mas Sócrates não. Sócrates, ele sabia que não sabia. Então, sempre que você ouvir essa frase, você vai se lembrar. O primeiro passo para conhecer alguma coisa é admitir que a gente não sabe de tudo. Então, nesse sentido, Sócrates ele vai dar o exemplo. Dizer só sei que nada sei não significa dizer que ele não sabia de nada. Pelo contrário, Sócrates sabia de muitas coisas. Mas ele estava demonstrando que para aprender é necessário que a gente admita que não sabe de tudo, ok? Então essa é a grande lição que Sócrates nos deixa no primeiro passo do seu método, que é a ironia. Agora, Sócrates, no segundo passo, ele continuava fazendo perguntas. Perceba que ele adorava fazer perguntas. Só que dessa vez, as perguntas que Sócrates fazia tinham um outro objetivo. Perceba que no primeiro passo, a ironia, Sócrates já fez com que a pessoa reconhecesse a sua ignorância. Agora, no segundo passo, ele vai fazer com que a pessoa produza uma verdade. Porque a gente também não pode passar a vida toda só na dúvida. Então, o segundo passo, Sócrates vai chamar de parto. Certo? Seria o parto. Perceba que o parto é algo que nos seres humanos demora 9 meses para acontecer. Porque a criança ela tem que se desenvolver, ela tem que ser alimentada. Da mesma forma com o parto das ideias. Uma ideia ela não pode surgir do nada. Uma ideia não pode ser uma mera opinião. A opinião é uma ideia muito rasa. O conhecimento, a verdade, é algo muito mais profundo. Então é algo que demora um certo tempo para ter uma consistência, para ser sólido. Então Sócrates continuava fazendo perguntas, só que dessa vez ele ia direcionando para que a própria pessoa fosse descobrindo as ideias que já estavam lá dentro dela. Então, sobre o amor, por exemplo, Sócrates dizia: olha, você não acha que o amor ele é algo muito mais do que um sentimento? Porque quando a gente ama, a gente às vezes é capaz de dar a própria vida pela felicidade do outro. A pessoa é. E às vezes, talvez, amar não necessariamente seja estar junto, mas amar. E aí ele ia direcionando certas perguntas, mas dessa vez com a intenção de fazer com que a pessoa refletisse e ela própria produzisse as suas ideias, dessa vez mais verdadeiras, mais próximas de algo realmente sólido. Então o passo 2, que ele chama de parto, significa continuar fazendo perguntas, de uma forma que os interlocutores produzam ideias novas, belas, justas e verdadeiras a partir de seu próprio pensar. Então o Sócrates, por isso que ele nunca escreveu um livro, porque o método dele consistia em fazer com que a própria pessoa produzisse sua ideia de verdade, a partir de uma reflexão profunda dela mesma. Entende? E aí, pessoal, desse segundo passo, vai surgir uma outra frase famosíssima do Sócrates, que diz o seguinte: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A verdade não é algo que está fora de nós. A verdade é algo que está dentro de nós. Se a gente quer conhecer algo verdadeiro, se a gente quer conhecer o mundo, se a gente quer conhecer os conceitos das coisas, a gente deve buscar primeiro o conceito de nós mesmos. Quem sou eu? Quais são minhas qualidades? Quais são meus defeitos? Quais são minhas fraquezas? Quais são meus pontos fortes?
conhece a ti mesmo. Agora, conhecer a si mesmo não significa conhecer o seu corpo somente. Conhecer a si mesmo significa conhecer a sua alma. Porque conhecer o seu corpo é muito fácil, só você se olhar no espelho. Mas qual é o espelho da alma? Onde é que você percebe a sua alma, o seu caráter, a sua essência? É muito mais difícil. Sócrates dizia que para enxergar a alma, a gente tem que olhar com outros olhos, os olhos da própria alma. E aí ele vai fazer uma diferenciação, pessoal. Vai fazer uma diferenciação. Para Sócrates, essa verdade que a gente busca, ela não está no corpo, ela não está nos bens materiais. Porque o corpo e os bens materiais são finitos, se acabam e mudam toda hora. Agora, a verdade, se ela existe, ela só pode estar em um lugar, na alma. Porque a alma, ela é eterna, ela não tem começo nem fim. A alma, ela é universal, ela é a mesma em todos os lugares. A alma, ela é imutável, ela vai ser a mesma sempre. A alma é justa, é boa, é bela. Portanto, a verdade só pode estar na alma, está na essência. Quer saber o que é amor? Procura um amor que não esteja relacionado ao corpo, mas relacionado à alma. Porque se o corpo muda e o amor é pelo corpo, significa que o amor também muda. Agora, se o amor é pela alma e a alma não muda, significa que esse amor também não mudará jamais. E aí, nesse sentido, Sócrates vai diferenciar também o que ele chama de episteme e doxa. O que seria a doxa, né? Doxa seria uma opinião baseada somente no que você pode ver. Uma opinião baseada somente no que você pode sentir. Agora, a episteme, o que é a episteme? A episteme é um conhecimento profundo. É um conhecimento que você obtém após admitir a sua ignorância, após investigar dentro de si mesmo as condições. É um conhecimento profundo produzido a partir da verdade. Então, doxa, uma opinião rasa, baseada no que você pode ver, mas que nem sempre é. E episteme é o conhecimento científico produzido a partir de uma dura investigação de si mesmo. E aí, para encerrar, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente deixa aqui uma pequena citação que diz o seguinte: a verdade dói apenas uma vez, a mentira dói a cada vez que se lembra. Vou repetir: a verdade dói apenas uma vez, a mentira dói a cada vez que se lembra. Então, por mais difícil que seja a gente descobrir a verdade é preferível à mentira. Por mais que às vezes a mentira ela tenha um doce sabor, é preferível que você descubra a verdade. Agora, não é fácil, não se engane. Para você descobrir algo de verdade, você tem que dar um mergulho profundo, como já utilizamos nessa expressão, dar um mergulho profundo em si mesmo. Certo? Infelizmente, pessoal, a nossa história sobre Sócrates não tem um final feliz, né? Sócrates ele foi acusado de 2 crimes em Atenas e por esses crimes ele foi condenado à morte. A morte de Sócrates foi uma morte interessante no sentido de que foi dado veneno para ele, um veneno chamado cicuta. Vocês podem pesquisar depois. Cicuta, veneno chamado cicuta. E aí ele bebeu esse veneno em praça pública. O interessante é que os discípulos de Sócrates organizaram a fuga dele uma noite antes,
porque era feriado em Atenas, né? As pessoas estavam preocupadas com outras coisas, então seria perfeito para ele fugir. Só que Sócrates ele não quis fugir, porque se ele fugisse, ele estaria dizendo que a morte do seu corpo seria algo importante. E para Sócrates, quando o corpo morre, mesmo que o corpo morra, mesmo que ele desapareça, o que a gente fez aqui na Terra nunca desaparece. Porque a nossa alma, como nós vimos, ela é eterna. Os nossos feitos permanecem eternos para sempre. Então ele não fugiu, ele se entregou à sua sentença, mesmo que de maneira injusta. E você deve estar se perguntando quais foram os crimes que Sócrates foi acusado. 2 crimes. O primeiro crime foi o crime de corromper a juventude. Veja só, Sócrates ele tinha muitos discípulos e ele estava fazendo com que esses discípulos pensassem, criticassem, duvidassem de todas as coisas. E esses discípulos eram jovens. Ou seja, eles tinham a vida toda pela frente para mudar qualquer tipo de situação injusta. Só que o que os poderosos fizeram? Ficaram com medo. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Os poderosos têm muito medo de jovens que pensam. Os poderosos têm muito medo de jovens que pensam. Talvez por esse motivo a filosofia ela seja tão atacada pelos governos, principalmente os governos fascistas. Durante a ditadura militar no Brasil, uma das primeiras coisas que fizeram foi tirar a filosofia e a sociologia de dentro das escolas. No ano de 1971, a filosofia foi tirada do ensino médio e só voltou em 2008. Por que a filosofia gera tanto medo nos poderosos? Principalmente naqueles que não querem que os jovens pensem. O segundo crime cometido por Sócrates foi de criar e adorar outros deuses que não os da cidade de Atenas. Sócrates, ele dizia que se comunicava com um deus interior, que ele deu o nome de daimon. A palavra daimon é traduzida para o português não com a palavra demônio, né? Mas a palavra daimon significa consciência. Então Sócrates dizia que se comunicava com a sua consciência, que consultava a sua consciência antes de fazer qualquer coisa. Resultado, disseram que ele estava criando um novo Deus, e isso era crime, e aí ele foi condenado à morte. Sócrates nos deixa um grande exemplo, meus amigos, de que nós devemos buscar, sim, coisas materiais, pois nos geram certo conforto. Mas a coisa mais preciosa que nós temos nessa vida, que ninguém pode tirar de nós, mesmo com a morte, são as coisas que nós aprendemos aqui. Ok? É com essa frasezinha que a gente encerra a aula de hoje. Até mais! O passo 1, pessoal, consiste num método, né, chamado de ironia. É o primeiro passo da maêutica, se chama ironia. Como é que funciona? Sócrates, ele faz muitas perguntas para que